Desculpe, o som- meu microfone estava desligado. Boa noite. Boa noite a Gil Marques, a Diego, a Alex, Cleiton, Elton, Josias, Rogério e Samantha. Já temos um time bom para começar. Bom, eu, eu tinha falado com vocês sobre essa disciplina lá no começo, e vocês têm uma ideia de mais ou menos o que é que a gente pode tratar nessa disciplina, né? Então, nós vamos ter, assim, o primeiro teste prático já valendo neste sábado, sábado 27, né? Então, é o seguinte, embora vocês vão fazer só um teste prático, eu vou mostrar mais um experimento para vocês e deixar como uma, uma atividade virtual, vocês darem uma olhada nele e comentar alguma coisa. Serão, acho que, 3 curtos vídeos que eu vou deixar gravado no ambiente e depois vocês podem fazer isso. Se quiserem fazer antes, tudo bem. Mas o fato é que, neste sábado, vocês vão trabalhar com. Vocês vão fazer uma experiência em casa, ou no laboratório de uma escola, ou no polo. No polo, laboratório de uma escola, ou em casa, coisa assim. E essa experiência, ela é simples. Tem a ver com aquela experiência que eu fiz e está num vídeo aí no na nossa página, no nosso AVA. E a gente conversou sobre pêndulo. E eu não sei se eu cheguei a falar para vocês que pêndulo você pode fazer com qualquer coisa que balança, até uma caneta dessa, balançando assim, é um pêndulo. Porque é algo, digamos assim, pendente, né? Tem a ver com esse termo. Tem aí uma massa que acaba sendo atraída aí, ficando como um peso, e ela pode balançar. O problema é que a gente não usa um objeto desse tipo para fazer os cálculos como pêndulo, porque ele é um pouco complexo. Porque, assim, a massa dele não está aqui embaixo para facilitar as contas. É isso aí, Gil. Fiquem à vontade de fazer perguntas. Gil está de olho aí. A massa dele não está aqui na ponta. Essa caneta, ela está distribuída, a massa dela por aqui. Não totalmente uniforme, mas está distribuída em todo o corpo dela. O que complica um pouco mais é o cálculo de como é que uma caneta dessa deveria vibrar com essa força da gravidade que puxa ela sempre para cá. E quando eu jogo, ela está assim e ela quer voltar para cá, passa um pouco do ponto, sobe, depois ela quer voltar para ficar de novo aqui na parte mais baixa, mas aí passa do ponto que tem nessa e assim fica balançando. Enfim, mas isso é um pêndulo. Tem muita coisa que pode ser um pêndulo. Até mesmo pegar uma fonte grande, que é a fonte desse notebook, isso aqui é um pêndulo. Vocês podem balançar assim, eu estou segurando com a mão aqui em cima e balançando. Isso aqui é um pêndulo. Aí vocês, então vou usar isso aqui como um pêndulo para fazer as minhas contas. Pode usar, mas talvez ele não dê resultados muito exatos, que você não tem uma equação que permita você ter, digamos, as condições matemáticas reais, que é para uma fonte dessa balançando com um fio que não é tão fino nem tão maleável. Então, assim, o que vocês veem balançando em casa, uma folha balançando, é um pêndulo, né? E você poderia fazer cálculos para determinar, por exemplo, a velocidade de oscilação desse pêndulo? Sim. Só que se ele não for daquele tipo que vocês viram no livro de física que eu mostrei aqui, está lá no nosso AVA, uma cordinha, digamos assim, quase sem não entrega. Eu vou dizer como vai ser essa prova, Cleiton. Cleiton já perguntou se vai ser no sábado. Vamos fazer assim. No sábado a gente começa, tá? Mas não quer dizer que no sábado vocês entregam. Então,
pode ser uma cordinha que praticamente não, a massa dela não influencia, com a massa pendurada no extremo dela. Com isso dá para a gente fazer contas mais precisas. Aí a gente acha que um pêndulo é só isso, não é. Pêndulo é uma coisa pendente que pode balançar, enfim. Tem vários tipos de pêndulo. Esses pêndulos, como eu mostrei aqui, pode ser um celular, né? Pode ser um celular balançando, assim, pendurado por um lado. Este é um pêndulo, mas não é um pêndulo simples, é chamado pêndulo físico, porque todo o corpo dele tem massa, que a gente chama de peso, né? E não é fácil fazer a conta para toda essa massa distribuída aqui, né? Com distância diferente para o centro do balanço e com a força atuando em toda essa massa para trazê-la para o meio e voltar, enfim. E nem sempre ela é simétrica, às vezes ela balança assim, meio inclinada. Então, assim, mas é pêndulo. E se você fizer a conta como um pêndulo simples, você vai achar até um resultado próximo, né? Assim, grosseiramente, você vai ver que faz sentido, não é bem próximo. Mas o pêndulo de um relógio mecânico, como o Cleito está falando, normalmente é um pêndulo físico, né? A menos quando são aqueles relógios bem grandes, bem antigos, que tem uma bola e uma haste. Mas tem relógios que tem pêndulo, relógio de pulso, tem uma espécie de pêndulo, alguns chamam de balancinho, que são pêndulos físicos. E mesmo assim dá para fazer conta, mesmo assim dá para calcular a oscilação. Se não der para calcular a oscilação, você põe para oscilar e descobre qual é a frequência boa de balanço ou de ressonância. E aí você diz, esse é o balanço do meu pêndulo. Pode determinar experimentalmente, tá? Se você já que você não consegue calcular fácil, bota para balançar, pega o cronômetro. Se não der para, num balanço de ir e vir, determinar o tempo, porque está muito curto, conta 10 ou 20 vezes que ele vai, mede os 20, mede os 10, depois você divide por 10 ou divide por 20 e você vai achar o tempo médio, com mais precisão, de uma balançada só, que a gente chama de período. Então, a gente vai trabalhar basicamente com período e com o tamanho do pêndulo, que tem a ver com a corda ou com a haste, e você pode dizer com a massa, pode ser também com a massa, mas num pêndulo simples, a massa, por incrível que pareça, não influencia nessa velocidade de balanço, acredito. Quem influencia mais é o tamanho do pêndulo e a força com a qual ele é puxado, que na Terra é praticamente uma só, que é a força da gravidade da Terra. É isso. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco uma experiência com corda e não é mais pêndulo, mais ondas, e vou deixar no nosso ambiente e vou pedir para vocês darem uma comentada depois. Eu deixo de hoje à noite para amanhã de manhã e vocês dizem aí quando vão comentar. Eu vou dar um tempo para vocês. E eu vou pedir a Gil para olhar comigo, quem comentou, como é que tá, porque tanto os vídeos do pêndulo que eu pedi para dar uma olhadinha, como esses da corda, a gente vai usar como atividade virtual de vocês. E aí, isso tudo vai valer para a nossa segunda VA. O que eu mais quero é que vocês experimentem. Se a corda quebrou, se ficou difícil fazer a medida, é um caso que a se considerar, vocês devem remendar, ver como fazer, terminar a experiência completa. Mas pode acontecer. Mas o mais importante nisso tudo é experimentar, verificar quais são os problemas e as soluções, tá? Só que tem um detalhe, esta experiência vocês não vão fazer conosco, porque essa disciplina está sendo dada numa fase em que nós não temos tutores para estar com vocês, nem a gente pode ir aos polos, né? A fase dessa disciplina agora é essa. Então, como fazer física experimental sem a gente estar nos polos com vocês? Tem sim. É até interessante, porque vocês vão fazer isso em casa. É isso.
Então, será que vocês têm como conseguir um pêndulo em casa ou fazer de alguma coisa um pêndulo? Claro, se você pendurar no fio de cabelo uma escova de dentes, não vai ser um pêndulo bom para as nossas contas. Você pode até fazer e considerar por quê, quais os problemas, por que não ficou exato, por que ficou, mas não será muito bom, porque a massa não fica muito localizada nem centralizada. Uma escova de dentes tem um formato normalmente longilíneo e específico, cheio de curvas, tem cerdas com peso diferente, e o fio de cabelo é só para não influenciar. Se ele aguentasse, ele poderia ser a cordinha, mas a escova de dentes não seria o, como se diz, a massa ideal para isso, e pode até ser feita. Mas vocês devem ter outro tipo de forma de fazer isso em casa, com barbante, com cabelo, com cordão, com linha de pescar. Linha de costura, Elton. Elton está sugerindo linha de costura, é muito boa a linha de costura. Porque ela é fina, é leve, não é? Então ela não vai influenciar muito em massa, que a gente chama de peso. É, são uma é consequência da outra, pode chamar. E o peso vai ficar só no lugar, na bolinha ou na coisa que você vai botar ali, né? Enfim, fica por conta de vocês, claro. Alguém pode até querer fazer algo assim, que alguns vão chamar aqui mais repugnante e nojento, botar uma bola de chiclete numa linha dessa ou no cabelo. Mas, assim, continua sendo pêndulo, isso ainda é pêndulo. Então, é isso que eu queria ver com vocês, preparar vocês para a prova. E queria ver com vocês se vocês têm condição de conseguir em casa, ou no polo, ou na escola, ou conseguir um bom pêndulo, ou montar algo improvisado, tá? E aí, o que é que vocês têm para escrever aqui ou dizer para mim e para Gil? Professor, que tem criança pode usar uma bola de gude também, né? Isso, Gil, uma bola de gude. Agora, a bola de gude ela é pequena, às vezes é difícil de amarrar, de colar, mas pode ser. É, porque tem que passar fita. Passar fita ou uma cola, tipo cola quente, né? Uma cola que cole linha. Alguém propôs aí linha de costurar, pode ser. Agora vocês vão precisar de treino ou de régua para medir o tamanho do pêndulo. Se for para furar uma bola ao longo do diâmetro dela, a bola de gude é ruim de furar porque é de vidro, né? Mas pode ser outra bola, né, se quiserem furar. Se quiserem pegar uma bola oca, dessas bolinhas parecendo de ping-pong, baratinha, das coloridas, e enchê-la de alguma coisa, pode ser até de água ou de outra coisa, de areia, pode ser também, funciona. Professor, E a... pelo que eu entendi, acho que o importante é que o peso seja ao máximo parecido com a partícula, né? E que tenha uma diferença para o peso do fio que torne o peso do fio praticamente desprezível. Assim, seria apenas essas, né, essas duas questões para escolher bem o fio e o peso, né? É isso. Eu acho que a linha de Exatamente. costura é muito bom, porque realmente ela é muito forte, né? Apesar de ser bem fina e leve. E um pezinho, assim, algo... O que seria, assim, talvez melhor seria alguma coisinha de chumbo, né? Tipo aqueles pezinhos de balança, né? Pudesse encontrar um desse, alguma coisa assim. Eu vou ver. Mas eu acho que não é nada difícil, não. É só ter um pouquinho de imaginação. Se vocês... talvez, Samantha, seja mais difícil para alguém, né? Ou vai querer pegar um peso lá de balança desse em algum lugar e vai querer pedir emprestado a alguém que tenha. Se forem fazer isso ali,
na venda do seu Zé, desculpa a forma de dizer, é uma forma de falar da nossa comunidade. Ensine lá ao seu Zé o que é um pêndulo e por que aquilo balança, e que a gente fica sabendo não só qual é o ritmo do balanço, pelo tamanho dele e pela aceleração da gravidade, como a gente pode aproveitar o ritmo para calcular qual é o peso, porque o peso nosso ali é aquele, porque a força peso, porque o G da gravidade é aquele, se quiserem brincar. Mas se não, vocês podem fazer isso em casa mesmo, podem até pegar uma massa mais simples, né? Mas se quiserem e pegar um pezinho de balança, pode amarrar pelo pescocinho do peso, digamos assim, né? E fazer essa medida. Quem costuma ter um negócio muito próximo disso, já pronto, são os pedreiros. E por que os pedreiros usam um negócio parecido com um pêndulo ou um pêndulo? Exatamente, Cleiton, um prumo. Será que você pode dizer, pessoal, para que serve um prumo? Professor, o microfone está desativado. Desculpe. O Cleiton está dizendo aqui para que serve um prumo. Ele diz que serve para uma parede, verificar se uma parede está na vertical, né, para ver a questão do nivelamento. É isso, porque assim, a gente aproveita. Eu estou com essa caneta aqui. Vocês acham que eu estou fazendo esforço para ela ficar nessa posição? Certamente. Porque se eu segurar ela de leve por cima e soltar, ela quer cair para essa posição aqui, né? E esta força que puxa a caneta aqui, ela está apontando para onde? Você pode ser para baixo, é para baixo. Mas eu vou ser mais geral, ela está apontando para o centro da Terra. Onde você estiver, se você estiver lá no Japão, ela está apontando para o centro da Terra. Claro que a gente não vai ver isso lá, mas é como se ela estivesse apontando assim. Então, se a força puxa essa massa para o centro com tanta firmeza, sem titubear, quando eu deixo o pêndulo descansar, digamos assim, deixa de oscilar, ele está apontando exatamente, digamos assim, para o centro da Terra. E aí se aponta para o centro da Terra o que Cleiton falou, uma parede que fique nessa mesma inclinação, nessa mesma verticalidade, é uma parede que a gente pode considerar bem vertical comparada à Terra ou à superfície da Terra. E aí os pedreiros podem usar um instrumento como um pêndulo para deixar as paredes bem verticais, né? Então, onde vocês podem encontrar algo muito, muito próximo de um pêndulo com mais facilidade de fazer a medida, é com pedreiro, que tem prumo. Mas não precisa também procurar pedreiro nem prumo. Vocês podem, em casa, fazer uma improvisação, para não dizer uma gambiarra, né? E aí vai valer como um pêndulo. Aí eu estou pensando o seguinte, talvez eu não precise nem ver, seria interessante ver filmagem, mas eu vou pedir de vocês para mandar só um arquivo com as fotos, talvez alguma medida, um cálculo que vocês fizeram, me mandar os valores reais que vocês tiveram. Não se preocupem que vai ser muito difícil você conseguir valores teóricos de um livro, e nem é isso que eu quero. É que você encontre valores. Na prova, eu vou pedir para vocês repetirem a mesma experiência, as mesmas 3 experiências que eu fiz nos 3 vídeos que está no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, nas experiências, nas atividades que eu fiz, as 3 atividades que eu deixei lá no ambiente. Aí vocês vão repetir aquilo ali, a prova de vocês vai ser repetir. Mas para dar tranquilidade a vocês, eu vou, viu, Gil? Eu ainda não conversei com o Gil direito, conversei faz tempo com ele sobre essa disciplina.
Ainda bem, porque eu nem sabia que ele ia ser tutor dessa disciplina, ainda bem que ele é tutor dessa disciplina. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, como é que se diz, aplicar essa prova neste sábado, que é essa experiência, e vou dar até o outro sábado para vocês tentarem ver como é que vocês vão fazer, tá? Fica bom assim? Manifestações? Tá ótimo. Tipo assim, sábado começa e depois vai ter até o outro sábado para postar, né? No caso, algum material, né? Deixa eu só lembrar um negócio aqui, eu já tinha visto isso, mas só lembrar. Gil, você lembra aí quando é a segunda VA? Eu tinha visto isso, já tinha calculado, mas... Não, professor, mas se o senhor não tiver com o calendário aí, eu vejo aqui rapidinho. Você vai olhando aí com calma enquanto eu converso aqui. Então, pessoal, é isso. Eu acho que assim dá tempo, vocês podem experimentar. Eu queria ver um vídeo do pêndulo de vocês, mas aí talvez seja, não sei quantos de vocês conseguem no celular gravar um pequeno vídeo dele balançando. Alguém teria dificuldade em gravar esse pequeno vídeo e mandar junto? Eu acho que é tranquilo. É tranquilo para a Samantha, que é craque na área digital de vídeos. E aí, para os outros? Que nada, professor. É vídeo de celular mesmo, só. Tá mudo. Tem gente que vai tentar, né? Elton vai tentar, mas é isso mesmo, vamos tentar. É bom porque vocês serão profissionais ou professores e professoras que às vezes vão precisar gravar um vídeo desse. E eu queria já que vocês tivessem esse traquejo com física experimental, tentar gravar uma coisinha assim e tal, enfim, isso é bom, tá? E comentar no relatório de vocês o que vocês viram, o que vocês mediram. Tem um cálculozinho lá para fazer, para vocês verem se obtém, por exemplo, a aceleração da gravidade. Tem um outro cálculo lá que é, tendo o G, que é a aceleração da gravidade, dessas que estão padronizadas nos livros, no nível do mar, quem mora em Recife, ou quem mora em Gravatá, por exemplo, em torno de 600, 500 a 400 a 500 metros de altitude, que não diferencia muita coisa, e assim por diante. Então, quem mora em Garanhuns, quase 1.000 metros de altitude, então você encontra o G para essas altitudes, tá? No livro. Mas basta usar o básico, porque não muda muito daqui para Gravatá. Então, muitas vezes a gente considera 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? Então, assim, vai dar para todo mundo fazer. Olha, Gil está relembrando aqui que a nossa segunda VA vai ser no dia 17 de junho. Por isso que eu já tinha visto isso aqui, ia dar para vocês um intervalo de um sábado para o outro, para vocês fazerem essa experiência com cuidado, com calma em casa. Se quiserem envolver a família, envolvam. Tente explicar, não é, Gil? Dá tranquilo aí o tempo. Tentem explicar, tá? Tente explicar para o irmão, para o cônjuge, para o pai, para a mãe. Se não tiver ninguém, tente explicar para o cachorro. Porque quando vocês explicarem, vocês vão estar trabalhando na fase da aprendizagem, que é onde você mais aprende. Eu já falei isso aqui, eu acho, não sei, noutra disciplina que vários de vocês participaram. Não vale Gil falar, mas eu pergunto a vocês. Usando as várias formas de ouvir, né, falar, ver, de aprender, né, como, por exemplo, aprender lendo, só vendo letras. Aprender ouvindo, como ouvir um rádio, ouvir um cientista falando. Aprender vendo vídeo do que a pessoa está fazendo. Está com o pêndulo lá fazendo alguma coisa. Ou aprender vendo, ouvindo e discutindo. Vocês podem perceber dessas fases aí que você mais aprende, né? que o cérebro vocês mais pegam informações e mais dominam aquele conhecimento, certamente é vendo vídeo
ouvindo alguém, vendo vídeo e podendo debater com esse professor, com essa pessoa, não é isso? Mas tem uma fase em que você aprende mais do que tudo isso, que eu quero que, se possível, vocês pratiquem também. Qual é? Bom, Quando você ensina. exatamente, Samantha. Esta, segundo várias pessoas, mas segundo o psicólogo, educador americano William Glasser, a fase dessas atividades em que você mais aprende é quando vocês vão ensinar. Acreditam nisso? Mas, professor, mas como é que eu já sei de tudo, eu vou ensinar e eu estou aprendendo? Pois é, você está aprendendo. Eu estou aprendendo quando eu estou lá no laboratório tentando mostrar para vocês alguma coisa. Eu Então, já percebi isso na prática, viu, professor? Não é conversa fiada, não. Quando a olha, você já gente, mesmo. quando a gente explica algo, né, que a gente está ali tentando, a gente primeiro tem que pegar um pouco daquele conteúdo para a gente, depois a gente tenta organizar aquilo para tentar explicar para alguém. Nessa organização, eu acho, né, que o pensamento faz, é como se a gente estivesse treinando realmente o quanto que a gente verdadeiramente compreendeu, né? Porque você só consegue explicar quando você realmente entendeu aquilo que você estudou, né? Aí eu acho que esse exercício, né, de organizar o conteúdo realmente parece que fixa mesmo. Samantha já sentiu isso na prática. Será que vocês também, algum de vocês sentiram? Se perceberam, então vejam quanto é importante. Elton, sim, também, né? Tem alguns de vocês que ensinam, né? Ah, Coralina fala isso, eu não sabia. Cleiton já percebeu, o Alex. É isso, Elton. Então, é isso, gente. Então, é por isso que eu estou pedindo para, brincando com vocês, dizendo que se não tiver para quem explicar, vocês explicam para o cachorro. Mas, assim, o esforço que nós humanos fazemos para tentar, através da linguagem falada, principalmente, né, ou escrita, explicar para outra pessoa como você entende aquilo e como ela poderia entender, faz com que você revisite por mais de uma vez aquele mistério, aquele tema, aquele conhecimento que a natureza, que você verifica na natureza, e isso torna na sua cabeça, vai tapando alguns buraquinhos de coisas que você não tinha percebido direito da primeira vez. Mas agora, como você vai ter que ensinar, então você se preocupa um pouco mais com aqueles pontos que não estão bem amarrados. Então, isso é muito bom. Então, vai fazer um pêndulo, vai fazer uma coisa que não tem um. É como ver um filme pela segunda vez, Cleiton, exatamente. Você vai vendo nuances que o tempo e a dinâmica do filme não permitiram você ver da primeira. A primeira você estava mais interessado na cor, no barulho da água, do mar, batendo naquelas pedras. Né? Da segunda vez, você vai entender outras coisas. É que aquilo ali vinha uma onda, várias ondas pequenas, mas de 7 em 7 ondas, vinha uma onda gigante chamada Soliton. Estou brincando com vocês, que é do filme Papillon, né? Para quem assistiu, Fugiu da Ilha, um prisioneiro francês. Eu acho que Cleiton assistiu Papillon. Papillon quer dizer, Papillon quer dizer borboleta em francês. E ele tinha esse apelido porque ele tinha uma borboleta desenhada, acho que no peito. Enfim. E Papillon, acho que veio para o Brasil, pouca gente sabe disso. Ele fugiu de uma ilha francesa aqui nas Guianas e veio para o Brasil. E pouca gente sabe. E certamente ele deve ter feito a vida dele de fugitivo lá onde hoje a gente conhece como Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, pouca gente também sabe disso. Enfim, mas o fato é que ele observou essas ondas. E aí vocês vão observar e vão tentar explicar. E ao tentar explicar,
vocês vão acabar aprendendo muito mais. Um simples pêndulo pode trazer muita coisa interessante da física, né? Da natureza. E se ele é grande, o que é que acontece? Se ele é pequeno, o que é que acontece? Então, é importante saber que o tamanho influencia, por exemplo, na frequência. Uma semana, de um sábado a outro sábado, acho que vocês vão ter tempo de fazer. E se puderem fazer aquele videozinho no celular pequeno, curtinho, 1 minuto, menos de 1 minuto, só para ver oscilar, pode ser poucos segundos. Melhor ainda, aí vocês vão mandar o arquivo PDF assim do relatório que vocês relatando o que vocês mediram, experimentaram. Como vai estar dividido em 3 tarefas, vocês já dividem o relatório. Mediu, verificou, mediu, verificou, mediu, verificou. E no final, vocês vão dar como se diz, fazer uma conclusão geral, né? Do que essa experiência ensinou, do que tiraram de proveito. É isso. Se vocês acham que essa é uma prática que vocês conseguem fazer, este sábado, pode fazer já agora, mas assim, o oficial é este sábado eu disparo e a gente vai até o próximo. Quem quiser mandar antes, está ótimo. Já fica livre para fazer outras coisas na vida. Né? Agora, além dessa prática, eu vou tentar aqui mostrar a tela do meu computador. Eu tenho algumas fotos de umas filmagens que eu vou deixar lá no ambiente. Então, deixa eu tentar aqui mostrar a tela. Aí, além dessa prática, não conseguir compartilhar. Não consegui compartilhar a minha tela. Mas, assim, eu vou deixar lá. Eu passei rapidamente no laboratório e fiz algumas filmagens de uma corda vibrando. Tem um aparelhozinho de fazer vibrar uma corda. E essa corda, eu dava um certo tamanho a essa corda numa mesa e vibrava uma lateral dela. E aí via a onda se propagar. Só que essa onda a gente não vê se propagar direito, porque a gente precisa de um tempo e precisa ver isso repetido na corda. Não é fácil. Então eu ia variando a frequência até com que a onda que ia e chegava ao fim do outro pedaço de corda voltasse pelo mesmo lugar da que vai. Quando isso acontecia, então eu via uns nodos e antinodos na corda. E o número de nodos e antinodos na corda varia com a frequência, podendo ter vários nodos, ou um nodo só, ou nenhum nodo. Então, eu fiz um pouco dessa experiência e vocês não vão precisar repetir. Vocês só vão precisar dar uma olhada e fazer um comentário. É isso. Para que vocês vejam que tem outras experiências de mecânica interessantes. E mexe também com frequência, oscilação, mas não é um pêndulo. E essas duas experiências com pêndulo ou ondas numa corda, elas lidam com um fenômeno da mecânica na física. Então envolvido aí tem transporte de energia, com inércia e, enfim, e outras coisas mais. E aí vocês vão perceber que essas duas experiências que a gente vai ver nessa primeira parte dessa disciplina, uma valendo prova, que é a do pêndulo, a outra não, movimento harmônico, Elton, exatamente, movimento harmônico simples, que quando entrar em ressonância, vai dar para vocês verem os nodos da corda e os antinodos. No filminho que eu fiz, em alguns momentos eu falava nódulos, né, de tanta gente ouvir nódulos, que também é um sinônimo de nodos, só que em física a gente não usa nódulos, a gente usa nodo, N-O-D-O.
Aí eu vou corrigir antes de passar para vocês, porque algumas vezes eu falo nódulos de tanto do hábito, então também é bom para vocês entenderem. Vocês também podem escorregar nisso e falar nódulos, que é o que a gente usa muito em várias áreas. São sinônimos, nódo e nódulo, mas em física a gente usa mais nódo, aquele menorzinho. Nódo que quer dizer um nó pequeno, onde tem a onda, onde ela tem uma amplitude maior e ela se fecha e abre de novo. Então, onde ela se fecha, é como se fosse um nó pequeno, a gente chama nódo. E o antinódo é aquela parte em que ela se abre, né? Enfim. É isso. Experimento simples, mas é bom para vocês só pensarem também que a mecânica é muito rica, está cheia de experiências. Eu não teria condição de, né, nem nos 4 anos da física, talvez, de vocês, esgotar tudo que a mecânica pode nos dar de experiência. Mas eu acho que é bom vocês olharem mais essa ideia também. E isso é para vocês fazerem com um dia, né, com estudantes, ou levarem para outras coisas da vida. Você também pode ver essa experiência simplesmente prendendo uma corda na parede, como aquela corda de pular, e balançando a extremidade. Aí vocês vão ver que depois de balançar numa certa frequência, ela vai acabar gerando uma ressonância e antinódos e nódos. Se vocês balançarem uma corda dessa e o balanço dela for mais de 20 vezes por segundo, esse balanço dela, porque ela pode fazer vários tipos de barulhos, mas o balanço dela, o ar que desloca aquele balanço dela, vai produzir já som que começa com 20 Hz, 20 vezes por segundo, 20 Hz. Vocês vão aumentando esse balanço, e se vocês chegarem a balançar essa corda em torno assim de 60 vezes por segundo, vocês já vão ouvir um som do tipo como se fosse som por exemplo, transformador de postes, transformador de alta tensão de postes, que estão com algum defeito. Porque a energia elétrica chega nas nossas casas por uma onda de, digamos assim, voltagem e corrente, uma onda de tensão e corrente, que varia 60 vezes por segundo. Então, esse som que a gente ouve nos postes, às vezes, nos transformadores, é um som em torno de, na verdade, 120 Hz, porque ele pega 2 nodos, ou 2 antinódos, 2 bulbos da onda elétrica que está chegando no transformador, que não era para produzir som, mas deve ter alguma coisa lá dentro que, com essa variação de campo elétrico e magnético, deve estar oscilando com o campo magnético e não está bem preso, ou coisa do gênero, e está produzindo essa oscilação. Então, a gente escuta, às vezes, isso. Então, assim, balançando uma corda presa em casa, você não consegue balançar tão rápido quanto é o balanço da nossa onda de tensão de 220 volts que chega em casa, a 60 Hz. Mas se você balançar 60 vezes, você já começa a ouvir um som próximo desse zumbido, tá? E vai balançando mais e o som vai ficando assim mais estridente, talvez, para o nosso ouvido, ou mais agudo, e assim vai, né? Ninguém consegue balançar nem 100 vezes por segundo, imagine 1000 vezes. Mas 1000 já é perto da frequência da nossa voz. Então, já é algo que a gente escuta com muita intensidade. E assim vai até 20.000 Hz, quando não é mais som e passa a ser ultrassom. Então é isso, brincar com ondas na corda e produzir ondas que elas consigam se fechar no final da corda que eu delimitei, para ela poder retornar e produzir bulbos e nodos nessa corda, que dá para ver, tá? Então isso é só para comentar. A experiência mesmo é o pêndulo, e vocês vão fazer isso em casa, né?
Tentei mostrar para vocês aqui um pouco disso que eu fiz na corda, mas não consegui. Talvez só se eu sair ou se eu pegar a experiência de outro, né? Posso tentar pegar a experiência de outro aqui. Ressonância. Deixa eu pegar de outro aqui. Bom, tem várias, né? Acho que tem coisa grande. Pronto, a que eu fiz é próxima dessa aqui. Vou botar aqui para vocês na. Não, nada a ver. Pronto. Só para ter ideia do que eu fiz, na verdade foi isso aqui, ó. Nem tem muita diferença, mas eu vou deixar lá para vocês. Ondas estacionárias. Foi isso aí, tá? Se quiserem, pode testar. Mas eu vou botar o vídeo lá, meu. É isso. E aí, prontos e prontas, já pensaram aí como vão fazer o pêndulo? Não vão usar uma caneta, não, porque vai ficar difícil calcular. Viu? Eu pensei até no fio dental, né? Um Fio dental fiozinho de fio dental. é forte, né? Você pode amarrar coisas mais pesadas, como a gente diz. Só vou precisar sair. Estou Obrigada. terminando agora. Vamos nos despedir agora, porque é o Tá final. certo. Eu queria dizer também que eu mandei um zap pro senhor, mas não sei se o senhor viu, de que eu não pude ir para a terceira VA de robótica, infelizmente. Eu estava querendo ir, mas é porque foi uma outra disciplina que exigiu que eu, enfim, né, me dedicasse. Sim, tudo bem. Tudo bem, eu só estou vendo agora. Certo. Bom, é isso. Estão tranquilos e tranquilas para fazer essa experiência. Sábado eu ponho oficialmente lá, mas fiquem à vontade para começar, viu? Aí vocês vão poder postar deste sábado até terminar o outro sábado. Dá tempo? Se dá tempo, é isso. Dá tempo, né? E qualquer coisa vocês perguntam a Gil, Gil me procura se tiver difícil para me achar, assim, mas vocês vão conseguir. Se não, a Gil me procura e a gente vê como resolver. Se for o caso, eu mostro em casa ou no laboratório. Tá bom? Então, era isso hoje. Quem quiser dizer alguma coisa, pode ficar à vontade. Professor, eu tô doido para terminar logo o curso, não é nem para começar a dar aula, é só para ver Samanta tocando esse contrabaixo aí lá na festa de formatura. Pois é o quadro dela, viu? E eu chamei o contrabaixo dela de guitarra, já pensou? Mas eu posso, né? Eu não sou músico, aí erro assim, desse jeito. Olha, mas ela tem várias cordas aí, tem 4, né? Que é o contrabaixo. São 4 cordas, mas tem contrabaixo de 5 e até de 6. Eu não sabia. Mas o clássico mesmo é 4. Pois é. E eu já vou errar, porque quando eu ver um de 6, eu vou dizer, esse sim é uma guitarra. É pelo tamanho, professor, o contrabaixo é maior. Sim. E aí você, ao puxar uma corda dessa, ela vai vibrar lá de onde está presa até o dedo de Samantha. Então, ela deixa as frequências naturais da corda ficarem diferentes à medida que ela aprisiona mais distante ou mais perto. É essa mesma coisa que vocês vão ver no vídeo que tem aí, ó. O vídeo que tem aí do... Né?
É isso. Pronto. Obrigado, Gil, aí. Obrigado a vocês. E vai ficar muito bom essa disciplina com vocês praticando e ensinando. Não é verdade? Vamos nessa? Ok. Obrigada, professor. Então a gente vai se entendendo por aqui. Obrigado, um abraço. Valeu, um abraço, professor Gil. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Vou parar aqui a filmagem.